tu viu aqui no Instagram fora e focar só nesse aqui, só esse aqui, irmão, por favor, começa a meter o louco, ainda mais tu que é pobre. A gente que é pobre não pode ter medo de se expor ridículo. Me escuta. Eu não sei se é medo de gravar conteúdo que tu tem, de começar a vender, falar com os clientes. Irmão, mas entende que a gente que é pobre, a gente não pode ter medo porque é incoerente. Ah, eu tenho medo de dar errado. Eu tinha esse medo e adivinha, minha vida não ia pra frente, cara. Eu comecei a parar de ter esse medo porque assim, eu já tava dando errado. A gente já nasceu errado, cara. Você entende isso ou não? Você nunca vai chegar a lugar nenhum com medo. E eu vivia numa comunidade, eu nasci numa favela, eu não conseguia sair de lá com esse medo, cara. Eu tô aqui em Roma agora, é a minha terceira vez em Roma. E dessa vez eu trouxe minha mãe, eu trouxe as pessoas da minha família aqui, eu trouxe o meu filho aqui. E a gente vai rodar a Europa aqui. O que eu quero dizer pra você, cara, eu não tô luxando, nem ostentando nesse vídeo, mas é pra te falar que esse medo que tu tem não vai te levar pra canto nenhum. Pensa comigo, talvez essa seja uma das únicas gerações que a gente pode mudar de vida e enriquecer sem gastar muito, às vezes vendendo na internet, fazendo algumas coisas. Antigamente é só esses playboy que já tinha tudo, podia. E tu tem medo, mano. A única coisa que tu precisa hoje é não ter medo, caramba! E desculpa me expressar desse jeito, mas é que eu vejo tantos talentos escondidos pelo medo de não dar certo, o medo de aparecer, o medo de se expor ridículo. Tem que começar a meter o louco, cara, porque vai ter... Se você não tem ideias, leia. Se você tem ideias, mas não consegue articulá-las, escreva. Se você tem ideias e clareza para executar, construa. Expandir, organizar e focar. Sabe por que tanta gente não realiza os seus sonhos? Porque tem medo do primeiro passo. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar. Mas deixa eu te contar um segredo. Ninguém começa sabendo de tudo. Todo mundo erra no começo. A diferença é que alguns têm coragem de tentar de novo. Então, não espera a coragem chegar, não. Vai com medo mesmo, mas vai. O primeiro passo pode ser difícil, mas sem ele, você nunca vai chegar lá. Medo nenhum pode fazer você esquecer quem é o seu Deus. Jesus disse em Mateus 14:27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O medo vem para paralisar, mas a voz do Senhor Jesus O pior vendedor que tem é vendedor de oferta. Você tá liso mesmo, lascado. Então você não tem direito nem de sentir medo. Tá falando mal de mim, inclusive, porque eu disse isso uma vez, eu vou dizer de novo. Quem tá liso não pode ter medo de nada. Não pode ficar de, mas se der errado. Rapaz, errado já deu, macho. Tu já tá liso. Não pode falar, tenho medo de reprovar nesse concurso de polícia, tenho medo da polícia, porque eu tenho medo de morrer. Com medo de morrer, medo é de ficar liso, cara. Isso você tem que ter medo. Tenho medo de perder esse negócio, tenho medo de não dar certo essa faculdade. Mas a tua vida não já tá complicada, não já deu um monte de coisa errada. Tu não já tá lascado, não tá perdendo dinheiro todo dia, parado, sem arriscar nada. E eu sei o que eu tô dizendo porque eu já fui liso, tá? Eu já tive medo, eu já parei porque pensei, e se der errado? Sabe o que foi que aconteceu? Eu continuei lascado, igualzinho de antes e não mudou nada. Agora escuta, se tu realmente quer deixar de ser lascado, mudar a tua vida e da tua família, cara, tu tem que fazer o que precisa ser feito mesmo com medo, cara. Porque a verdade ela é muito simples. Tudo que tu sonha, tudo que tu quer conquistar, tá do outro lado do medo. Isso... Não desista, não pare de... Meu pai me fez um experimentador. Ele era advogado, eu agrônomo, ele ouvia eu fazer as coisas dele, mas por que você não experimenta fazer diferente? E aí eu pegava o livro e mostrava para ele, mas tá aqui, ó pai, tudo bem. Mas e antes de existir esse livro? Alguém teve a ideia, será que agora essa conversa não é a semente de uma tecnologia que vai virar livro amanhã? Mas eu vou gastar tempo, eu vou gastar dinheiro. E ele sempre vencia essas conversas, me dizendo algo que eu repetidamente falo dos meus filhos, e ele dizia o seguinte, durante milhares de anos, o homem comeu o pernil numa mão e o pão em outra. Dava uma dentada no pernil, dava uma dentada no pão, até que alguém um dia teve a ideia de pegar o pernil e pôr dentro do pão e virar o sanduíche. Esses cientistas colocaram várias cobras em uma sala cheia de bebês. Agora, calma. Antes que você surte, os bebês estavam completamente seguros. Mas os pais deles, eles assistiam aterrorizados. E os bebês? Bem, eles não estavam com medo algum. Alguns riram, até tentaram brincar com as cobras. Nem uma única lágrima.
Foi aí que os cientistas perceberam algo insano. Nós nascemos somente com 2 medos. Número 1, barulho alto e altura. Todo o resto, aprendido, condicionado, programado. Medo não é algo real. É apenas uma reação. É só uma história que seu cérebro pegou em algum lugar ao longo do caminho. Medo de fracasso, medo de julgamento, medo de começar. Não é seu. É emprestado. Olha, uma forma de você controlar melhor esse medo. Quantas vezes você deixou de agir com medo do que as pessoas iam falar? Quantos sonhos seus você enterrou para não ser alvo de piada? Quantos projetos seus morreram só porque alguém te disse que não ia dar certo? Parece que isso é comum, né? Mas não é normal. Sabe, a sociedade tem uma cultura de apontar o dedo para quem tenta. Quem se arrisca vira alvo. Quem sonha alto, então, vira piada. E quem sobe demais e dá certo, vira metido. E o medo de ser julgado faz muita gente morrer naquele abrigo chamado desculpa. Ah, não era o meu momento. Ah, tô esperando a hora certa. Eu não tenho tudo. Mas preciso aprender. Tá com vergonha de botar tua cara na rua pra fazer o teu dinheiro honesto? Vergonha eu tenho de chegar no mercantil, meu filho pedir um biscoito, eu não tenho dinheiro pra comprar. Então levanta daí, preguiçoso, porque o dinheiro tá na rua, toda hora tem, ó. Ó, tô gravando um vídeo agora e tem um monte de gente aqui, tá vendo? Eu não tô nem aí o que eles estão pensando, não estou nem aí se eles estão me achando ridículo ou não por gravar um vídeo. E qual que é a pegada de tudo isso? A mentalidade tem que estar ajustada para você gravar onde quer que seja, para você colocar a tua cara no vídeo, se destacar. Você merece ganhar mais, você merece assumir o seu papel aí de protagonista, sacou? E é isso, tudo tá aqui na mente. E a mente alinhada, a técnica certa, você voa. A câmera não vai ser mais um bicho papão, um bicho de 7 cabeças. Você vai olhar e falar, beleza, a câmera é uma pessoa. Eu olho no teu olho, converso com você. É isso, fica tudo muito mais fácil, confia em mim. Se você gostou, clique em Saiba Mais que eu vou te ajudar a transformar a sua comunicação. Bora destravar? Ó, tô... Mas quero Eu vaguei. Nobody said the angels up in the clouds are jealous knowing we found. Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, eu sei que tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu ninguém pode tirar. É, eu vou
seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é? Ei, 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 ei. Ai, 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 ai. Como assim? Tu te formou em Direito, mas não sabe falar em público? Quantas vezes tu já ouviu essa pergunta? Tudo começou quando você era um calouro animado entrando na faculdade. Como você lida com as críticas? Não lido. Preocupa com crítica não, meu amigo. Só preocupa com crítica quem não sabe a sua verdadeira identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha trajetória. Você entendeu? Eu sei quanto que custa os meus boletos todo mês. O dia que alguém estiver ajudando eu pagar minhas contas, aí ele tem o direito de dar um pitaco na minha vida. Mas se não for assim, não tem. Entenda o seguinte, quando você é criticado, isso é muito bom. Só é criticado quem faz. Você só vai ser criticado se você estiver crescendo, se você estiver fazendo acontecer. Porque quem faz incomoda, e quem incomoda sempre vai ser criticado. Mas o mais importante para lidar com as críticas é saber quem você é. Se você sabe quem você é, toque em frente, meu amigo. Enquanto tem gente perdendo tempo criticando, você vai construindo, você entendeu? Você vai fazendo o seu. Bora pra cima. Não tem como você lidar com medo vendo vídeos de... sei lá, o seu medo é chegar numa menina vendo vídeos como chegar em meninas em 10 passos. E Deus é tão maravilhoso que tudo que acontece com a gente é pro nosso bem. Quando você entender isso, as coisas vão mudar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar tão duro, com tanta paixão, com tanta excelência, que quando Deus te ver acordar, ele vai ficar feliz. E o diabo, quando te ver acordar? Se tu não tem coragem de enfrentar os medos, se você não tem coragem de encarar o jogo, filho, eu aposto tudo. Por isso que eu sei que eu vou ganhar. Pô. Porque ninguém tem culhão de apostar o que eu vou apostar. Eu apoio, filho, eu pago o dobro da mesa sempre. Aqui não sei o que, pago o dobro. Foda-se, eu tenho coragem. Claro que eu não sou um idiota irresponsável, né, filho? Eu tenho uma mãe que depende de mim. Eu tenho um filho que depende de mim. Minha esposa não depende de mim, mas... Porra. Tranque esta verdade quase louca, libertar no beijo. Queridos jóvenes, quisiera mirar los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso, ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Hoje é o grande dia, o dia de tu enfrentar o teu pior inimigo, o teu pior crítico, aquele que sempre tem a capacidade de te colocar para baixo, aquele que tem sempre a capacidade de te derrotar, de te fazer ficar parado. Quando te criticarem, continue sendo luz. Quando falarem de você, continue sendo luz. Ninguém tá nem aí pra você. Você passa horas se preocupando com o que os outros vão pensar, com medo de parecer ridículo.
de falhar na frente de todo mundo, mas a verdade é que ninguém se importa contigo. Porque cada pessoa está ocupada demais lidando com as próprias inseguranças, os próprios medos, os próprios problemas. Enquanto você fica aí, travado, analisando cada detalhe do que faz, achando que o mundo inteiro está te julgando e observando. A real é que as pessoas olham sim por 5 segundos e depois voltam para a própria vida. E quando você entende isso de verdade, você percebe o quanto tempo você perdeu se limitando por um julgamento que, na maioria das vezes, nunca nem existiu. A comunicação é tudo. Tô viajando e, cara, a gente tem que se comunicar. Quem não se comunica tá ferrado, se estrumbica. A gente precisa falar com as pessoas, seja no teu idioma ou não, linguagem corporal. Só que você fica aí encolhido, encolhida. O mundo é tão grande, você não tá fazendo nada, sua autoestima tá lá embaixo, sem confiança. Você pode falar melhor, você pode se destacar na sua vida profissional, pessoal, você pode viajar falando idiomas ou não, porque você vai ter confiança, você vai ser o que você quiser ser. Você pode ser o que você quiser e eu vou te ajudar com um método que tem transformado centenas de pessoas, com mentalidade, com técnicas. Então clique em Saiba Mais e vem pro... I am lost. Filho, entende. Isso é pra você que precisa vencer na vida de quem você ama ou na sua vida. Você precisa vencer o medo, a depressão, a ansiedade. Precisa vencer e você precisa vencer em você e em quem você ama. Creia, Jesus é poderoso para usar a sua oração, mas não tenha medo de orar. Se coloque como canal dos milagres de Jesus. E para que nós sejamos também instrumento de Jesus para a cura da ansiedade e para a cura do medo. Você coloca feijão na panela de pressão, ele demora uns 20 minutos. Você coloca feijão na panela normal para cozinhar, quanto tempo? Mais de 1 hora. Você prefere ficar pronto em quanto tempo? Coloca pressão. Então a pressão em si não é você ir lá e se colocar dentro de uma panela, as pessoas não têm interpretação de texto. Eu digo no sentido de, vai num lugar que você está com medo de ir, senta e fala. Tá com medo de falar em público? Conversa com 3 pessoas. Tá com medo de gravar num lugar em público? Grava num lugar um pouco mais fechado, mas grava. E aí ao passo que você vai realmente ultrapassando seus próprios limites de pressão, você vai buscando novas pressões. Então, por exemplo, tua primeira live vai ser uma baita pressão, tua segunda, um pouco menos, tua terceira, e depois, fichinha.
Se o seu medo de falar em público é maior que o medo de andar de avião, você sofre de uma síndrome social e nem sabe ainda. Andar de avião é um pesadelo para muitas pessoas e quando ele dá aquela balançada, então nem se fala. Por mais que seja o meio de transporte mais seguro que existe, dentro do avião você corre um risco real. Você está dentro de uma lata que está a 12 mil metros de altura do solo. Agora, falar em público não coloca sua vida em risco. Você sente mais medo porque tem pessoas te olhando, te julgando. E por mais que você conheça o assunto e que até ensaie antes, chega lá, você trava. Isso não tem relação com nervosismo, timidez ou falta de preparo, mas com um único elemento chamado estresse. São duas coisas que a gente acredita sem enxergar, que é o medo e a fé. Medo é uma coisa que você não sabe o que vai vir, você não está enxergando. A fé também, você não enxerga como que você vai fazer. Então é melhor você acreditar nesse lado aqui que é da fé do que você acreditar nesse lado que é do medo. Porque o medo, ele te trava. A gente não vai para frente por causa do medo. E a fé faz você ir, cai e ele sobe. Ele tem a fé de novo para poder batalhar e ver que ele vai vencer lá um dia. Olha, eu sei que você já fez de tudo para se dar bem na internet e até agora nada. É ou não é verdade? Eu sei que você já tentou ser afiliado. A boca que me julga não me sustenta, não me veste, não paga as minhas contas, não faz as minhas vontades e muito menos realiza os meus sonhos. E de verdade, vocês que lutem para tentar tirar a minha paz, vocês que me conhecem de verdade, sabem o coração de ouro que eu tenho. E isso já é o bastante. Não dá para agradar todo mundo. Aliás, desconfie de quem tenta agradar todo mundo. Mas uma coisa eu digo, as pessoas vão te amar e te odiar pelos mesmos motivos. Então, que elas te amem ou te odeiem por você ser quem você é. Não por ser quem elas imaginam que você seja, pelo desejo delas. Uma pessoa pode ser amada por uns e odiada por outros. Quem se molda a todo momento tentando se encaixar na expectativa do outro vai viver sempre dando voltas sem sair do lugar. Falando da parte emocional, né? A gente... Isso aqui é absurdo. Preciso falar em público no meu trabalho. Quando você decide não falar em público, você está decidindo automaticamente colocar uma pedra na sua carreira. Não é exagero meu. Sabe por que isso acontece? As melhores oportunidades na sua carreira virão em formato de fala em público. Uma entrevista de emprego ou um processo seletivo, por exemplo, é a sua inserção em uma grande oportunidade, em trabalhar em uma empresa, em se mostrar o melhor candidato. Isso passa pela comunicação. Quando você já está trabalhando lá, você precisa conduzir reuniões de trabalho. É onde você vai precisar falar, integrar, contextualizar, ensinar. E reuniões são importantes porque você se destaca. Depois dali tem apresentações, palestras, situações que você precisa conversar. E a comunicação é a sua aliada. Pense agora se você deixa... Quando você decide não falar em... Medo de falar em público é coisa de criança. Se você tem medo para falar em uma reunião, em uma apresentação... Isso aqui, ó, não é um bicho de 7 cabeças, mas bota medo em muita gente. Como esse menino pequeno que apacenta sua ovelha, ele vai ser rei de Israel? Aí eu quero falar pra você, Jesus não escolhe bonito, Jesus não escolhe aquele que é forte. O melhor peso para perder é o peso da opinião dos outros. Boa essa frase, né? Poderosa. A nossa felicidade, ela não depende da aprovação dos outros. E posso falar, é um fardo viver para agradar. Não, você tem que viver da forma que você é, sem se limitar por... His home is on a horse. Sempre fui muito tímido, introvertido, solitário, evitava situações sociais, eu tinha muita dificuldade de interagir, conversar com pessoas desconhecidas e até com os meus próprios familiares. A sua vida era só o seu quarto, você era totalmente fechado, não tinha amigo. É muito retraído, vivia trancado no seu quarto. Numa conversa eu sempre ficava com aquela sensação que estava sendo julgado a todo momento e ficava tenso, não sabia o que falar, não tinha assunto
E qualquer coisa que eu falasse que causasse algum tipo de estranhamento, eu já ficava extremamente constrangido. Minha vida era pesadelo, assim. Mas hoje, graças a Deus, tudo isso mudou. Fiquei muito feliz mesmo. Hoje você é outra pessoa. Falamos sobre tudo, você se expressa com a família, com os amigos, com todo mundo. Agora virou missão. Você sabia que você chama... Não temo mais uma, pois simples da minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Do medo me cercar, todo vento soprar, eu não me calmarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois simples da minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, eu não me calmarei, ele me socorrerá. Toda vez que começa a entrar o medo é falta de fé. Querendo que as coisas sejam no seu tempo, é tudo no tempo divino. Tenha coragem de seguir o seu coração, sem medo, porque o medo é a falta de fé. Tudo. Você quer um conselho? Não fique aonde não te cabe. Não diminua quem você é para caber no mundo de outro alguém. Não soque seu coração a parecer menor, para o sentimento parecer mais tímido. Ame com tudo, saiba seu lugar e deposite seu amor em alguém que tem um coração grande o suficiente para te acolher. A boca que me... Uma frase na Bíblia que é repetida 365 vezes. Tu enxerga coisa boa em todo mundo, menos em tu, né? Meu irmão, se você tem convicção disso que você vai escutar agora, compartilha, manda pra alguém que você é livre no Senhor Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não temerei, eu sei que teu nome é o mais alto, teu nome. Você sabia que a timidez em adultos ela vai muito além do que apenas a introversão? Nesse vídeo eu vou te falar sobre 5 causas da timidez em adultos. E a causa número 1 é a educação emocional atrasada. Porque quando a gente cresce num ambiente onde expressar as nossas emoções é algo desencorajado, esse desencorajamento inibe as nossas relações no futuro. É como se isso dificultasse a nossa interação social, entendeu? A causa número 2 é a hipersensibilidade sensorial. O que é isso? Uma sensibilidade aumentada, por exemplo, incomodação com lugares muito iluminados, sensibilidade a barulho, gente muito próxima. Isso tudo pode transformar, fazer com que ambientes sociais onde existe a circulação de pessoas se transformem num ambiente devastador para o equilíbrio da pessoa. A terceira causa é a desidentificação social, que é, por exemplo, assim, quando a gente fica com você quer que todo mundo fale bem de você, Ô, meu filho, esqueça, viu? Se você for um cara bom, vão falar mal de você. Se você for um cara ruim, vão falar de você. Se você ajudar, vão falar mal de você. Escreva, nem Deus, nem Jesus agradou a todos.
faz para controlar a timidez, gente? As coisas que mais me choca é você pegar um DJ botando 1 milhão de pessoas. Isso pra mim é um desequilíbrio ambiental. E tem visto aí. Caramba, isso é um desastre ambiental. Foda-se eles, mas o povo vai ver um DJ que canta meia música, que fica ali fazendo aquelas cenas ridículas. Isso é uma... Você tem medo de ser rejeitado ou de falar algo estúpido, isso te deixa tímido e sem espontaneidade. E aí, pessoal, a comida tá boa? Para resolver isso e ser menos ansioso socialmente, você precisa praticar parecer estúpido ou bobo sem prejudicar ninguém. Daqui a 10 minutos esquece. É até egoísmo achar que todo mundo vai lembrar da gente. Você não lembra nem do seu tataravô? Daqui a 100 anos vamos todos ser esquecidos mesmo. Essa combinação de não ter medo de ser rejeitado e não ter medo de falar algo bobo te faz desapegar do próprio senso de importância, te deixando no mesmo nível de todo mundo e te livrando de bloqueios. Mais foco e menos ansiedade. Então, apesar de eu trazer aqui muito... I'm dead. I'm watching TV. I'm looking at you. Você que tem... É assim que a fobia social te faz perder oportunidades de trabalho. É muito frustrante perder oportunidades de trabalho por causa de fobia social ou de timidez intensa, porque você tem tudo que você precisa. E aí, minha amiga? Eu vim aqui hoje porque eu não consigo sair